Boa tarde a todos. Meu nome é Bruno Menson e hoje estaremos recebendo um convidado muito especial. Ele é professor de Ciências Políticas da USP, bacharel em Direito, mestre em Economia e doutor em Filosofia. Foi ministro da Educação, foi prefeito da cidade de São Paulo, foi candidato à presidência do Brasil. É com grande satisfação que o Jornal Município promove hoje um bate-papo virtual com ele, Fernando Haddad. Boa tarde, Haddad. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Bruno. Um prazer estar com você. Muita admiração aí pelo seu trabalho. Espero que a gente faça uma boa conversa hoje. Com certeza. O Haddad, abrindo esse nosso bate-papo, tem um assunto que é inevitável não falar. A pandemia. O Brasil contabiliza hoje mais de 500 mil mortos pela Covid. Paralelamente a isso, o país registra um número recorde de desempregados e uma inflação em alta. Isso sem contar os fatos que estão vindo à tona com a CPI da Covid. Qual a sua avaliação sobre esse panorama? Há uma luz no fim do túnel para o brasileiro? Olha, Bruno, só a democracia pode salvar o Brasil. O cumprimento das leis, a atenção ao trabalho da CPI, as revelações bombásticas que estão vindo à tona em relação à maneira como o governo procedeu, seja no atraso da compra das vacinas, seja na forma como escolheu para comprar vacinas, colocando pessoas completamente desqualificadas, né, cobrando propina dos laboratórios. Agora, as revelações da cunhada do Bolsonaro sobre como ele se conduziu quando era deputado federal, ele e os filhos dele. Eu acho que nós temos uma saída que é informar a população sobre a situação. Você sabe também que tem um apagão de energia elétrica que vai rebater na conta de energia, mais aumentos de combustível. Ontem mesmo foi anunciado mais aumento de combustível. A população não está conseguindo comprar gás. Quando compra gás, não compra comida. Essa é a realidade. Não tem um programa de geração de emprego, quase 15 milhões de desempregados, fora quem não está procurando emprego, que já perdeu as esperanças, jovens sem poder estudar. Eu acho drástico o que está acontecendo. E eu acredito muito na capacidade da sociedade superar esse estado de coisas. Por isso que nós estamos aí pedindo para o presidente da Câmara dos Deputados avaliar os mais de 100 pedidos de impeachment que estão na mesa dele, avaliar a responsabilização do governo pelo desastre da gestão da pandemia, pressionando o Ministério da Economia por ações de estímulo à economia, para ver se a gente consegue suportar pelo menos até a eleição, porque a eleição está longe ainda e as pessoas precisam de uma resposta imediata para esse estado de coisas. Mas eu acho que o Brasil começa a se mexer, começa a protestar contra esse estado de coisas. Certo. Haddad, em um cenário pós-Covid, qual que seria a solução para alavancar a economia do país, gerar novos postos de trabalho e combater essa miséria que assola a nossa sociedade atualmente? Qual que é a proposta que o PT tem para combater essa verdadeira tragédia humanitária que estamos vivenciando hoje? Bruno, tem 3 tarefas que serão inadiáveis. Assim que a gente sair da crise aguda, infelizmente nós ainda estamos, nós atrasamos em 4 meses o começo da vacinação por completa irresponsabilidade do presidente da República. No Brasil, morreu 4 vezes mais gente do que no resto do mundo, como proporção da população. Imagina você pegar o número de óbitos por 100 mil habitantes, aqui morreu 4 vezes mais do que no mundo. Então, é uma coisa absurda. Agora, o que nós vamos ter? Qual é o desafio logo para o dia seguinte? Né? Em primeiro lugar, a quantidade, mais de 1 milhão de procedimentos de saúde adiados por causa da pandemia. Porque a Covid não é a única doença que existe no mundo. Tem gente com câncer, tem gente com problema vascular na cabeça, no coração, tem gente que adiou cirurgia, tem gente que adiou tratamento, tem gente que adiou exames, consulta de especialidades. Tem mais de 1 milhão de procedimentos represados. Nós vamos ter que fazer um grande mutirão da saúde para as outras doenças, não o Covid, para outras coisas que estão represadas. O atraso escolar e universitário é tremendo.
O governo não fez nada na área da educação para remediar os problemas advindos da pandemia. Não teve um gesto do governo em relação à educação, a não ser as ameaças de praxe, sempre ameaçando professores universitários, professores da escola pública e assim por diante. Nós vamos ter que fazer um grande problema de recuperação escolar, que vai implicar investimentos em tecnologia, reposição de aula, aumento da carga horária do estudante, plataformas digitais, a volta do ensino presencial. É uma quantidade enorme de medidas que serão tomadas para remediar minimamente o estrago que foi feito, sobretudo porque o governo nada fez em praticamente 2 anos. O terceiro é o que você perguntou, e a economia? Não haverá indução de investimento privado sem o Estado liderar o processo. E ele tem que operar em 2 frentes. Na frente internacional, tirando o Brasil do isolamento. Hoje o Brasil não tem aliados no mundo. O Brasil está completamente isolado na América do Sul, na América do Norte, na Europa e junto aos BRICS. O Brasil hoje não é levado a sério. Então, nós vamos ter que quebrar os cadeados e reabrir as portas do comércio internacional para o Brasil. A segunda é interno, a tarefa interna, de, pelo investimento público, fomentar o ressurgimento da nossa indústria, dos serviços e da geração de emprego e renda. Vai ter que ter um programa muito robusto de crédito barato, porque as pessoas estão sem dinheiro, mesmo para montar um negócio, você precisa de capital. Você vai ter que ter um programa de crédito barato e nós vamos ter que fazer uma reforma tributária para desonerar os negócios e cobrar de quem tem para pagar. Porque os ricos ficaram muito ricos nessa pandemia. Muito ricos. Houve uma concentração de riqueza na mão de poucas pessoas. Essas pessoas vão ter que pagar mais imposto para o trabalhador pagar menos e você poder gerar um consumo que reaqueça a economia. Então, tem uma frente interna e uma frente externa para gerar empregos, com o papel indutor do investimento público estatal, sem o que o empresário não vai acreditar no reaquecimento da economia. Perfeito. Haddad, você tocou num ponto bem interessante aí, que é a questão da educação. A educação é a área mais atingida pelos cortes orçamentários feitos pelo governo federal. Inclusive o campus do Instituto Federal de São João, que sempre foi assistido pelos deputados da bancada do PT, aqui da região, também foi impactado com isso. Diante disso, quais são os desafios para a educação no período pós-Covid? Para ter um orgulho de ter inaugurado esse campus, né, do Instituto Federal. Fui eu que criei 35 campos do Instituto Federal no interior do estado. E hoje, semana retrasada, me reuni com o presidente Lula e com os diretores de todas essas unidades. A situação de penúria com os cortes, eu não sei como é que vai ser a vida desse pessoal com a volta às aulas. Eles não vão ter dinheiro para pagar a conta de energia elétrica. Tem campus no interior que disse que é melhor nem reabrir o campus. É melhor esticar o ano com educação à distância, porque eles não têm como pagar a vigilância e limpeza dos campos. Como é que eles vão garantir a limpeza e a segurança dos estudantes e professores e funcionários dos institutos federais? Não tem dinheiro para pagar. Porque esse ministro que está aí já há 1 ano, depois que o Weintraub fugiu para os Estados Unidos, ele só corta recursos. Só corta recursos. O orçamento da educação já caiu alguma coisa em torno de 7 a 8 bilhões de reais por ano de cortes na ciência, tecnologia, educação básica, educação superior, educação profissional. Então, como é que um país vai ter futuro se não investir na educação da juventude, da sua juventude? Então, você lembra um tema muito caro à minha pessoa, que é a história do Instituto Federal de São Paulo, que nós criamos quando éramos ministros da Educação, quando estávamos no Ministério da Educação. Perfeito. Vamos falar um pouquinho a respeito da questão do impeachment. Neste último sábado, você participou da manifestação realizada lá na Avenida Paulista, né? Nos bastidores políticos, o que se fala a respeito dos pedidos de impeachment do presidente? Como que o senhor avalia o posicionamento do Arthur Lira diante de tantos pedidos já protocolados?
Olha, nós ingressamos, eu mesmo, pessoalmente, entrei com uma ação judicial junto ao Supremo Tribunal Federal, junto com o deputado Rui Falcão, aqui de São Paulo, pedindo para o Supremo abrir um prazo para o Arthur Lira tomar uma decisão. Ou bem ele arquiva os pedidos, ou bem ele deixa a Câmara Federal julgar os crimes que o Bolsonaro já cometeu, que são mais de 20 crimes de responsabilidade na forma da lei que estabelece o procedimento de impeachment. Ele já cometeu 30 ilegalidades. Cada uma delas serviria isoladamente para abrir um procedimento de impeachment. Agora, ele tem um pacto com o Centrão. Você sabe que quem manda no governo hoje é o Roberto Jefferson e o Eduardo Cunha. Basicamente, são esses dois que são o suporte do governo Bolsonaro no Congresso Nacional. E essa turma opera, nem vou precisar explicar para o seu leitor e para quem vai nos assistir, como é que eles operam no Congresso Nacional. É aquela coisa aviltante, mas eles estão operando para blindar o Bolsonaro e os filhos, sobretudo os filhos, que estão muito encrencados, na Justiça, sobretudo na Polícia Federal. Não deixam investigar, não deixam quebrar sigilo. Então, e essa coisa da vacina, Bruno, é uma coisa importante. É verdade, eu queria dizer isso que eu acho importante para o leitor. É verdade quando você fala que um presidente ele não sabe de tudo o que está acontecendo num governo tão grande quanto o governo brasileiro. Isso é verdade. Mas tem assuntos que são tão prioritários que o presidente deveria chamar para a mesa dele. E a compra da vacina é um desses temas. Se no meio de uma pandemia você não tratar nem disso, do que você vai tratar? Então, das duas, uma. Ou o Bolsonaro não estava interessado na compra da vacina, isso é crime, ou ele estava interessado e participou do pedido de propina, o que é crime. Eu não sei qual que é o mais grave, mas os dois são muito graves. Tanto o desprezo pela vacina em meio à pandemia é crime de responsabilidade, quanto a cobrança de propina para a compra da vacina é crime de responsabilidade e crime comum, corrupção comum. Então, veja você que nós estamos diante de dois fatos que igualmente responsabilizam o Bolsonaro em relação à lei de crime de responsabilidade. Ele não tem como escapar. Porque, repito, é verdade que um presidente não tem que saber tudo, mas ele não vai saber do principal? Se ele não sabe nem da compra da vacina, se nem isso interessou a ele não está governando. Haddad, um outro tema que a gente gostaria de tocar aqui é com relação às eleições. Já surgem alguns burbúrios, já surgem vários comentários nos bastidores políticos, então eu gostaria de saber de você. Quais são os planos do PT para disputar as eleições no ano que vem? Como tem sido o contato com as outras legendas? Já tem alguma aliança já em mente? Como que tem sido? Temos várias alianças em mente. Primeiro é criar um grande arco de aliança em torno da figura do presidente Lula pela democracia e pelo fim dessa tragédia, desse pesadelo que nós estamos vivendo. Então, a primeira providência é criar um arco de alianças em torno da nossa candidatura presidencial. E a segunda é tentar rebater esse arco de alianças aqui no estado de São Paulo, para a gente ter também chances de virar essa página, essa página que, na minha opinião, é triste também da história de São Paulo, que é o governo Dória. Acho que o Dória deixou muito a desejar, criou uma insatisfação enorme no interior do estado, na capital. Na capital ele nem ganhou para governador, mas no interior eu acho que hoje ele não ganharia se a eleição fosse hoje. Acho que existe um desgaste muito grande do governo Dória e nós queremos uma aliança no plano estadual semelhante à do governo federal. No plano federal nós temos um candidato, que é o presidente Lula. No plano estadual nós queremos negociar uma aliança ampla que defina alguém que possa representar esse arco de alianças aqui. Nós vamos trabalhar para isso. Certo. Como que você avalia hoje o governo Dória? Olha, eu não gosto do governo Dória. Eu acho que o Dória, sim, eu não tenho nada pessoal contra ninguém, viu, Bruno? Eu não sou uma pessoa que alimenta animosidade contra ninguém. Eu não sou o Bolsonaro, eu tenho outro estilo.
Meu estilo é considerar uma pessoa um adversário político, mas jamais um inimigo. Não tem inimigos na política. Mas eu acho que o Dória deixa a desejar. Sabe? Ele deixa a desejar porque é muito marketing, sabe? É muito marketing pessoal, né? Sempre uma busca de holofote. É uma candidatura permanente, primeiro a prefeito, depois a governadora, agora a presidente. É pouco trabalho de base, né? Pouca visita ao interior. Eu não vejo ele circular os locais que estão precisando de apoio, não vi entrar em hospital, não vi medidas concretas, né? Em relação ao lockdown, eu acho que foi uma gestão muito desastrosa, porque uma hora fechava sem saber por que estava fechando, uma hora abria sem saber por que estava abrindo, era tudo na base da pressão, e acho que o coroamento disso foi o aumento dos impostos no meio da pandemia. Como é que você aumenta o imposto de empresário que não está vendendo, que não está faturando? Como é que você vai aumentar o imposto de uma pessoa que está sufocada? Então, acho que por tudo isso, eu acho que o governo Dória não está bem avaliado no estado de São Paulo, na minha opinião, com muita razão, porque é uma pessoa muito focada nos seus próprios objetivos pessoais e pouco focada no interesse da população. Certo. A última vez que o Lula esteve aqui na região de São João da Boa Vista foi no final dos anos 90, se não me falha a memória. Existe a possibilidade dele voltar a visitar a região novamente, de vocês estarem passando aqui pela nossa região? Não, com certeza, né? O Lula, vamos nos lembrar que deixou a presidência em 2010, né? Ele, desde então, nunca mais exerceu um cargo público, né? Então, são 11 anos já que ele não exerce cargo público. Mas o Lula, até deixar a presidência, desde 1992 até 2010, portanto, nós estamos falando de 28 anos que o Lula circulou esse país inteiro, virou esse país do avesso, com as caravanas da cidadania, querendo entender os problemas concretos de cada localidade, de cada comunidade. E por isso que ele saiu com 87% de aprovação em 2010, porque ele efetivamente não só conhecia muito o Brasil, como ele respondeu aos anseios da população. Eu quero crer que, se o Lula aceitar esse pedido que o PT está fazendo, porque ele nos represente o ano que vem, ele ainda não se declarou candidato, mas a pressão sobre ele é cada vez maior, eu acredito que o Lula está em perfeita forma física para voltar a viajar. E certamente o interior de São Paulo vai ser um local a ser atendido. Perfeito. Bom, Haddad, as questões que eu tinha eram essas, e eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para a população de São João da Boa Vista e região que estará nos assistindo. Olha, São Paulo tem um potencial enorme, o Brasil tem um potencial enorme. Nós precisamos combinar esforços. Nós não tivemos a sorte de ter dois governos que se entendessem em proveito do desenvolvimento social do nosso país, nem no plano federal, nem no plano estadual. Acho que a gente tem que buscar sintonia e paz. Esse país está precisando de um pouco de paz e um pouco de sintonia. Nós falamos de um presidente e de um governador que conversem, que não briguem, que não batam boca e que pensem, em vez de pensar na próxima eleição, pensem no que podem fazer para melhorar a vida do povo durante o mandato. Essa história de candidato profissional não serve. Já não servia quando era político profissional, agora é candidato profissional. Piorou. Nós temos que voltar para o tempo em que as pessoas que assumem um cargo tenham satisfação de permanecer nele e de fazer o melhor que podem enquanto estão no cargo. Passei 7 anos no Ministério da Educação. Eu só saí quando eu completei um ciclo de entregas. Você fala do ProUni, do SISU, do Enem, você fala do Fundeb, do IDEB, do Piso Nacional do Magistério, tudo no meu tempo. Por quê? Porque eu fiquei lá, não fiquei lá pensando em candidatura, fiquei lá pensando o que eu podia fazer pela educação brasileira. Então, nós estamos precisando de políticos que queiram estar na função que o povo delegou, e não pensando já onde é que eles vão
depois do cargo para o qual foram eleitos. Essa é a grande diferença. E nós precisamos nós precisamos sintonizar São Paulo com o Brasil e o Brasil com São Paulo. Muita briga, rapaz. Não dá para ser assim. Nós precisamos de 2 governos sintonizados para trazer o desenvolvimento que São Paulo tanto merece, porque trabalha. Esse Estado trabalha. Agora o governo precisa ajudar, né? Com certeza. Cobrar imposto é fácil, né? Quero ver trabalhar. É verdade, tem toda a razão. Bom, Haddad, eu agradeço a você Obrigado, Bruno. pelos depoimentos e estamos aqui de portas abertas sempre que precisar. Gostaríamos de ouvir o senhor. Muito obrigado. Boa noite para você, viu? Boa noite, muito obrigado. Tudo de bom. Tudo de bom.